Para diagnosticar alguém, dá para confiar só no depoimento dela lá no consultório? Ela pode, às vezes, mentir ou inventar ou responder que faz alguma coisa, mas não faz mesmo, assim. É só na conversa ou tem exames que conseguem detectar isso? E já existe alguma área no cérebro que apita quando a pessoa tem bipolaridade? Que consegue ver? Esse é um grande desafio, né? A gente não tem exames específicos para detectar a bipolaridade. Na verdade, nada em psiquiatria, né? A gente não tem o que a gente chama de marcador biológico. Ou seja, eu pego um exame, como na diabetes, por exemplo, né? Eu fiz um exame aqui de sangue você e falo, você está com diabetes, né? Na bipolaridade não existe isso. Você não tem um exame específico. Então, o que a gente tem? A história da pessoa, o depoimento da pessoa, né? Pensando o quê? Que bipolaridade não é algo que está sendo inventado agora ou falado agora, né? Isso já foi descrito há mais de 2000 anos atrás, né? Tem ali Areteu, né, na Grécia Antiga, que já descrevia a bipolaridade. 120 anos atrás, mais ou menos, tem um psiquiatra que foi o fundador da psiquiatria moderna, que é o Kraepelin, que ele descreveu a bipolaridade exatamente como a gente está descrevendo agora, muito próximo disso, né? Então, bipolaridade não é algo recente. Então, a gente sabe bem como é o quadro. E isso a gente precisa detectar pela história clínica. Então, o paciente vai sentar lá com o médico e a gente vai conversar e dar o diagnóstico para ele. Então, é a história clínica. Existem exames para afastar outras questões, só isso. Então, o exame não é para diagnosticar a bipolaridade. Ele é para afastar que aquela pessoa esteja tendo outra coisa que esteja confundindo. Por exemplo, alteração tireoide. Tireoide é uma glândula que fica aqui no nosso pescoço e se ela tiver muito alterado, o hormônio dela, ela pode dar sintomas muito parecidos. É um exemplo. Então, eu uso o exame para afastar que a pessoa tenha aquelas outras condições, mas não para diagnosticar a bipolaridade. E a sua pergunta é especialmente importante na bipolaridade, porque dá para acreditar só no que a pessoa fala, né? Em teoria, as pessoas vão para buscar ajuda e você poderia acreditar, com exceção das fases para cima. Qual que é o problema na bipolaridade? Se a pessoa está deprimida, ela quer buscar ajuda porque ela está sofrendo. Ela sabe que ela está sofrendo na maioria das vezes e ela quer buscar ajuda. Na fase para cima, não. Na maioria das vezes, a pessoa não vai ter consciência. Então, ela não vai ter consciência de que ela esteja doente. Viu o problema? Como que eu trato alguém que não está consciente que está doente, na maioria das vezes? Então, eu preciso das pessoas ao redor. Eu preciso da esposa, do marido, do filho, do avô, da avó, do amigo, não importa. Porque a fase para cima, invariavelmente, vão ser os outros que vão reconhecer. Né? Então, o Kanye West, você virasse lá para ele e falasse, e aí, você acha que você está doente? Eu não, estou vivendo o melhor momento da minha vida. Tá maravilhoso isso aqui, né? Mas as pessoas ao redor já poderiam falar, pega leve, né? O que está acontecendo, né? Então, a gente precisa dos outros na fase para cima. Mas como é que funciona essa consulta com as pessoas próximas? Elas vão até lá? Como é que tu entra em contato com elas? Na maioria das vezes, o paciente, se tiver nessa fase agitada, são os parentes que levam. Não é a pessoa que vai. Não é a pessoa que vai. O irmão que está preocupado com o comportamento vai lá e leva a pessoa no consultório, ele está diferente. E na maioria das vezes a pessoa não vai reconhecer isso. Isso é doloroso para quem é paciente, por quê? Porque na fase para cima ele não tem consciência, os outros é que estão enxergando. Porém, quando passa essa fase, aí a consciência vem de uma vez. Então imagina, a pessoa perdeu todo o patrimônio da família em boate, viagem, tudo que seja aquele prazer imediato de hedonismo, né? E de repente bate a consciência do que ele fez. E não era ele, é sintomas, né? Isso é importante de deixar claro que não é uma personalidade, não é da personalidade. É um disparo neuroquímico de várias substâncias no cérebro que alteram o comportamento da pessoa. Quais substâncias? A gente tem dopamina, fica super alto, glutamato, fica super alto, noradrenalina, super alto, né? Então, veja que esses neurotransmissores sobem, é como uma chuva, né, de neurotransmissores, e isso altera o comportamento, a pessoa fica super ligada, né? O quadro que eu estou descrevendo é quase um superpoder, se você fosse ver. Se não tivesse o período
as consequências negativas, né? Ficar sem dormir, muita energia, falar mais, ficar mais sociável, né? Só que não é só essa parte, né? Tem toda a parte negativa que vem junto, senão não seria doença, né?